do século XIX para o século XX, nós vamos observar uma mudança de classes. Nós já falamos sobre isso, né? Aos poucos, sobretudo com a queda do Império e o advento da República, cai aquela aristocracia escravocrata e emerge uma burguesia, certo? Só que nós também falamos sobre isso. Essa burguesia, sobretudo essa burguesia cafeicultora, mas não apenas, a burguesia industrial, que começa a aparecer no finalzinho do século XIX, vai crescendo bem devagarinho até a década de 30, quando Vargas chega ao poder, e aí ela tem uma certa explosão, inclusive porque há também um declínio da burguesia cafeicultora nesse mesmo período. Essas burguesias, sobretudo a cafeicultora, elas herdam esses privilégios da antiga aristocracia e essa cultura ainda patriarcal e paternal dessa mesma aristocracia. Então é aquilo que eu falava para vocês na aula sobre o Dom Casmurro. Uma das chaves de interpretação e de compreensão do Brasil é que a mudança de classes existiu. Nós temos a queda de uma e a ascensão de outra. Porém, esse hábitos da classe anterior é herdado pela classe seguinte. Então, nós não temos no Brasil o surgimento exatamente de uma classe burguesa liberal, né, aos moldes europeus, com o pensamento liberal. Nós temos a ascensão de uma burguesia que quer ganhar dinheiro, que quer ir ao mercado, porém, ao mesmo tempo, quer o respaldo do Estado, né? O que é absolutamente antiliberal e que, ao mesmo tempo, herda todas essas questões mais arraigadas, mais tradicionalistas, que adivinham exatamente da aristocracia, né? Porque a aristocracia ela se constitui no Brasil durante 3 séculos, desde a época que o Brasil é colônia, passando até chegar ao Império, né? Então, uma aristocracia que foi forjada tendo como base a escravidão e a figura do senhor, que era o dono da casa, que era o dono da família. Então, não basta uma mera modificação econômica para que esses costumes sumam. Essa cultura, ela se introjeta dentro da cultura nacional, de maneira que isso precisa ser desenraizado aos poucos. É uma luta difícil, é uma luta dura, lenta, que pouco a pouco se está transformando, né? Então, nós temos a permanência de diversos hábitos, não apenas na questão sexista, mas, por exemplo, em relação à questão racial. Porque, apesar da abolição da escravidão, a burguesia nascente não incorpora a raça dos escravos. Ou seja, quando nós temos a abolição da escravatura, é uma abolição um tanto que forçada pelos abolicionistas. Por que forçada pelos abolicionistas? Em primeiro lugar, porque os fazendeiros, essa elite agrária, não queria perder a sua mão de obra, né? Então, são conquistas lentas. Aprova-se uma lei na década de 30, uma lei na década de 50, uma na década de 60, de 70, até que isso tudo culmina na Lei Áurea. Porém, o Estado brasileiro não organizou a entrada, a inserção dos escravos, ex-escravos, né, sequer no mercado de trabalho. Quanto mais a ascensão desses escravos a uma outra classe. Então, nós temos aqui um problema muito grave, porque nós tínhamos milhares de escravos no Brasil e, de repente, essas pessoas não eram mais escravas, legalmente falando, do ponto de vista jurídico. Porém, você não tem um mercado de trabalho que possa absorver essas pessoas, muito menos uma forma de ascensão dessas pessoas. E é claro que o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão viver na marginalidade.
embora tenham direito à liberdade agora, muitas vezes elas vão permanecer nesse lugar social de quase escravo.